Olá, boa noite. No programa de hoje, nós vamos abordar sobre um assunto muito importante que são os livros. Precisa ler. Quem vai estar conosco quem vão estar conosco são 3 escritores de Ribeirão Preto e que contribuem significativamente nesse sentido. Eli Vieites, escritora conhecida, já com vários livros lançados. Dr. Nelson Jacinto, 11 livros, um recentemente lançado. E a mais novinha, não menos competente, Ana Laura Martinez, que está estreando nesse segmento e nesse caminho. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Eli, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui falar desse assunto tão gostoso que são os livros, e especialmente você que já é renomada aqui em Ribeirão Preto. Não exagere, tudo, né? rapaz. Muito obrigado. Edmo, eu que tenho que agradecer e estou me sentindo muito à vontade, porque você é muito falante, muito aberto, muito dinâmico, e estou ao lado de um amigo de muitos anos, então estou me sentindo totalmente em casa. E esse amigo de muitos anos, né, médico, e foi se enveredar aí pelos caminhos da literatura, né, doutor Nelson? Muito obrigado por estar aqui conosco, abrir sua agenda para a gente falar um pouquinho dos livros. Isso, então, eu desde cedo eu tive essa veia de escrever. E eu me formei aqui na USP, em Ribeirão Preto, fiz ortopedia, traumatologia como especialidade e fui trabalhar em Mococa. Na volta, adivinha com quem que eu me encontrei? Com a Eli Vieites, que ela tinha um curso, ela tinha... Flamboyant. O Flamboyant. Para poetas. Para poetas, do qual eu me alistei. Aí ele... como se fosse um aluno da Eli Vieites, né? Então, de lá para cá, ela se tornou minha cliente, a amizade cresceu. Um eterno estudante, o Nelson é um eterno e depois, estudante. aí na feira, né, os dois participando o tempo todo da feira, ele é muito dinâmico, Feira na Feira do do Livro, né, na Feira do Livro. É. E aí a gente está sempre conversando e sempre trocando ideias, sabe? Vou a todos os lançamentos dele, ele vai em todos os lançamentos de todos os escritores de Ribeirão Preto, ele é muito participante. E eu vou pedir para você, Eli, pois não. Apresentar a bebezinha. A bebezinha está começando, está nascendo, Eli. Como escritora. Ana Laura Martinez, psicanalista, né? A Ana Laura tem um jeito assim, tão jovem, tão poético, pensei que você ia falar que ela era poetisa. Agora, a psicanálise é alguma coisa tão atraente, tão notável, porque tudo que fala a respeito do ser humano, né? Ainda mais dos meandros estranhos do ser humano, é muito interessante. Ana, obrigado. Aposto que seu livro vai ser notável. Muito obrigada. Eu darei depois um retorno. Muito obrigada por estar aqui. Eu estou lisonjeada com o convite, né? No meio de tantas pessoas especiais e carinhosas. Realmente eu sou uma bebê nesse universo da literatura, da psicanálise não tanto, mas realmente assim, a psicanálise e a literatura tem muito a ver uma coisa com a outra. E uma pergunta que eu vou fazer para você então depois, que sempre me impressionou, até que ponto quem escreve, por exemplo, quando é psicólogo, a psicanálise, até que ponto por exemplo, a profissão vai influenciar em todo tipo de livro que você vai escrever, porque é uma profissão muito especial e muito forte, né? Muito profunda, que ela entra nos meandros do ser humano, nos porões da alma, aí a coisa é muito complicada. O Freud disse que quem não suportava passar longas estadias nos porões da alma não devia enveredar para essa profissão. Eu diria até mais que uma profissão, é um ofício, é uma profissão de fé, porque a gente realmente fica tão embrenhado com as questões humanas que eu não vejo muito possibilidade de separação. Né? Então, agora eu estou psicanalista ou agora eu não estou, não é uma roupa que a gente veste e tira. Eu acho que é um olhar, é uma forma de enxergar o mundo que vai ficando entranhado na nossa alma mesmo. Eu já vi que você gosta muito do Freud, porque é engraçado, né? Você vê, Nelson, vão aparecendo outros famosos aí e tal, mas na realidade Freud é a base de tudo, né? Quer dizer, manda um beijo pro Dr. Rodrigo, fazendo favor.
Queria mandar um beijo pro meu marido querido, um grande parceiro que eu tive a chance de encontrar pela vida e que contribuiu muito, tem contribuído muito para o meu sucesso, inclusive como escritora. Ele é um grande estímulo para mim. Maravilha. E empresário também, que eu tive que pedir, fazer contrato com o Rodrigo Sampaio lá da Estratégia Digital para ceder os direitos da Ana Laura está aqui conosco nesse bate-papo, né? Doutor Nelson, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eles estão falando em direito da alma, eu estou psicanalista, eu estou escritora, pelo menos não estou presidiário, né? Como tem um monte aí, não estou ministro, né? Olha lá. De duas uma. Vamos mostrar aqui, ó, esse livro que recentemente, no dia 27 de fevereiro, foi lançado no Pinguim mais um livro. Esse é o quarto? Não, esse é o 11º livro. 11º livro do Dr. Nelson Jacinto, Conflitos das Almas. De duas uma, né? Conflitos da alma, de duas uma. Quer dizer, porque eu sempre... É um livro, assim, meio psicológico, meio filosófico, da vida. Você entendeu? Inclusive, esse livro foi lido por um psiquiatra, que é o Dr. Denis Bo, não sei se você conhece o Denis Eduardo Bo. O Denis leu esse livro em primeiro lugar, e eu falei, Denis, vê se eu cometi alguma falha psicológica aí. Né? Então ele leu e falou assim, não, falha não tem, mas tem alguns acertos. Então, ele fez os acertos, tanto é que ele é citado aqui no livro, como assim o meu auxiliar, o meu psicólogo, que me ajudou assim, algumas coisas que ele falou assim, olha, tá certo, mas vamos colocar dessa maneira, você entendeu? Então eu acho que ficou um livro, do ponto de vista, bom. E o prefácio foi feito pelo César Nunes. Brilhante. Que é uma pessoa maravilhosa. O César leu o livro também, nós comentamos o livro, ele se tornou um dos grandes amigos. O César, não sei se você conhece, mas é a pessoa que bolou a feira 2014, a feira temática, do livro 2014. Né? Feira temática. É uma feira temática, e o César leu também. Ele é professor da Unicamp em Campinas, ele é filósofo, professor de filosofia. Então, ele não deu, assim, opiniões. Eu falei, César, leia, se tiver que mudar alguma coisa, nós mudamos. Eu falei, não, o livro está ótimo, está do jeito que eu gosto. Agora, mesmo. Vê que coisa notável. Então, tudo bem. O seu livro foi o Denis que o ajudou, deu palpite. O Denis é poeta também. O Denis é poeta também. E tal. E eu conheci pela primeira vez, ouvi falar, o que fez o prólogo. E é uma das pessoas mais brilhantes, dá vontade de ficar o dia inteiro ouvindo. Porque tem uma cultura. O César Nunes, o César Nunes que fez o prólogo. Então, esse livro tem que estar bom, né? Porque é do Nelson também, né? Ô Eli, aproveita, mostra os livros seus que você trouxe aqui pra gente. Eu trouxe os mais recentes, né? Esse é a segunda edição de um livro de contos, Os Girassóis de Girona. Os Girassóis de Girona. Linda capa, por sinal. Quem fez essa capa, hein? É um design daqui de Ribeirão Preto, o rapaz. E ele, aliás, fez essa capa aqui também, ó. Essa capa foi ele que fez. Muito legal. Também. Ele trabalha bem. E o que eu vou lançar em abril, ele que vai fazer a capa também, As Senhoras das Sombras. Também. Que legal. Esse aqui são artigos de jornal, porque há 10 anos que eu escrevo no caderno C da cidade, eu escolhi 140 textos que eu gostei mais e publiquei aqui. Que bacana. E achava até que não ia sair o livro, porque eram todos publicados já no jornal. É o que mais tem saído. Eu não entendo leitura, ele é misterioso. Não, né? mas E esse aqui são poemas. Reler é muito importante. São poemas que eu tinha 3 ou 4 livros de poemas e reuni aqui nesse outro e fiz alguns poemas também que ainda não tinham sido publicados. Né? E por que Replantio de Outono? Justamente porque eu coloquei 40 novos poemas, mas fiz um replantio dos outros 3 livros, os melhores poemas que eu gostei, e coloquei tudo aqui. Doutora Ana Laura, vamos falar do nosso O Divã no dia a dia. Deixa eu mostrar aqui, eu mostro aqui. Fala para mim desse livro que está fresquinho aqui, fresquinho na edição, fresquinho na nova escritora, mais uma colega aí em Ribeirão Preto, para enriquecer a nossa cultura, né, doutor?
Daqui aí? 10 anos ela vai dúvida. falar, esse é o mais recente, aquele foi o primeiro. Então, esse é meu primeiro filho. É. Eu vejo como um filho. Não é livro. assim? É um processo de nascimento, é Todos um os parto. livros são Exatamente. nossos filhos, é uma Nossos coisa filhos. impressionante. Então, esse é meu primeiro filho que eu estou apresentando aqui para vocês. Eu nunca me imaginei como escritora, né? Assim, eu sou uma apaixonada pela psicanálise, então eu me formei em 2003 na USP, aqui de Ribeirão Preto, em psicologia. Fiz mestrado, fiz doutorado, quer dizer, eu tenho uma paixão pela academia, pelo rigor da escrita científica, né? E fui trilhando meu caminho como psicóloga clínica e psicanalista, né? É um trabalho muito absorvente, passo quase que o dia todo no consultório, mergulhando nos meandros, nos dramas, nos mistérios do humano. Nesse mergulhar, nunca é um mergulhar que você faz de uma maneira neutra ou imparcial. É impossível. Né? Impossível, como, né? sei lá, como vamos usar o modelo assim de você vestir você vai fazer um exame, né, de raio-x, você veste para se proteger. Na clínica não tem isso. Você está ali com o paciente, vivendo os dramas dele e se embrenhando naqueles dramas. Então, eu sou uma apaixonada e eu sou assim, muito feliz por ter escolhido, ou ter sido escolhida por essa profissão. Não sei quem escolhe quem, na verdade, porque eu acho que é uma profissão que me modifica como ser humano o tempo todo. Eu nunca saio de uma sessão da mesma maneira que eu entrei. Eu ia lhe fazer uma pergunta justamente se quando você mergulha nesses porões das almas humanas, que são seus clientes, se não mexe com os seus porões também, quer dizer, eu tenho a impressão que sim. É impossível, é impossível ser neutra assim. Você faz supervisão, desculpa? Faço supervisão, faço análise. Eu fiz uma primeira análise durante 8 anos e eu estou na minha segunda análise há 4. Tem que fazer supervisão. Tem que fazer, Agora, supervisão. Agora, eu separei um jornal A Cidade aqui. Nuno, Caderno C, que a senhora conhece muito bem, né, dona Eli? Sei. Aliás, Muito a bem. responsável pelo Caderno C é uma ex-aluna minha, a diretora do Caderno C. Ah, é? A Silvia, Pereira. Então tá bom. Capa do jornal A Cidade do dia... Tá difícil aqui, é duro enxergar, hein? 1º de fevereiro, sábado. Asas da Imaginação. Semiramis Paterno, uma ilustradora de Ribeirão Preto, lançou um livro infantil da sua autoria, Pé de Passarinho. Aí, por que eu trouxe isso aqui, Eli e Nelson, e que a Ana Laura vai gostar muito e vai dar o parecer dela também? Corajosa, a Semiramis Paterno. Ela é muito famosa como ilustradora. Mas se embrenhar nesse mundo de guerreiros que vocês vivem, porque a cultura no Brasil, porque a educação no Brasil, eu quero cair nessa parte agora. Eu queria falar uma coisa. Claro. Não é um mundo de guerreiros, é um mundo de colaboradores entre si. Claro. Escritores não são adversários. Não, eu não digo que vocês se degladiam entre si. Eu digo que vocês degladiam contra o sistema. O sistema contra é o a sistema. situação. Isso. Sim, porque nós aqui em Ribeirão Preto, nós temos, não criamos nada novo, mas nós temos um sistema de ajudar os novos escritores. Então, há um movimento chamado Movimento dos Escritores de Ribeirão Preto e Região. Eu, por coincidência, comando esse movimento. Então, a gente faz tudo para os novos escritores. Tudo junto à Feira do Livro. E foi muito interessante que você trouxe esse caderno, porque hoje em dia, quando você assiste aos jornais televisivos, ou então, quando você lê os jornais, 80% são notícias ruins, trágicas, sobre violência. E aí hoje tem uma notícia que me comoveu, porque todas as vezes que eu vejo rapaz da periferia estudou, leu 30 livros e tal, e passou em 2 faculdades públicas de medicina. Coisa notável. Há pouco tempo, raramente sai uma notícia assim. Saiu no EPTV um menino que passou em 9 vestibulares, todos de escolas famosas. O pessoal da casa, que é a antiga FEBEM. Exatamente. Aí apareceu lá como é que ele conseguiu isso. Ele só leu 40 livros e uma centena de apostilas. Quer dizer, esse é o caminho, mas são muito poucos meninos que descobrem que a leitura não é entretenimento, a leitura é antídoto contra escrever mal, contra falar mal, contra a ignorância. Bom, mas aí, Ana Laura,
Óbvio que o autor, ele tem o desejo de ser lido. É óbvio, o autor tem, ele tem o desejo. Você não escreve para si. Se o jogador de futebol não receber a palma da torcida e não fizer o gol, se o ator em cena no teatro não tiver a clap, eu chamo de clap, não é completo o sucesso. Você teve medo de não ser lida quando você resolveu escrever? Não, porque assim, o meu processo, não sei o de vocês, talvez vocês pudessem contar pra gente compartilhar depois, mas o meu foi muito, eu não sei se foi muito diferente dos outros, mas eu comecei escrevendo num blog. Eu tinha, inclusive assim, por incentivo do Rodrigo, meu marido, eu comecei escrevendo num blog sobre questões que me chamavam a atenção. Morte, envelhecimento, o lugar que essas questões ocupam na nossa sociedade ou não. E eu tinha necessidade de ter um espaço ali para fazer reflexões minhas. Então, nesse momento, eu nem sentia que eu estava escrevendo para o outro. Era quase como um diálogo interno que eu ia fazendo comigo e iam saindo aquelas linhas. Era quase que como uma confissão para você. Exatamente. Mesmo. Uma forma de elaborar as minhas questões ali, né, comigo. E aí, o pessoal da editora IELD teve contato com esses textos e descobriu ali uma possibilidade daquilo virar literatura. E aí foi um grande susto, porque eu recebi o telefonema do pessoal da editora dizendo, olha, a gente teve contato com o seu blog, nós gostamos muito e a gente queria publicar. Quer dizer, a iniciativa foi da editora, olha que legal, que bacana. Exatamente. E eu levei um baita susto, porque eu nunca imaginei que aqueles textos tão autorais, tão autobiográficos, íntimos, quase íntimos, pudessem chamar a atenção de uma outra pessoa. E aí foi assim, eles me convidaram e aí o livro foi lançado um ano depois, né? Porque aí eu tive que produzir outros textos, né? Para ter um volume relativamente para parar em pé. Meu editor, ele falou assim, livro que não para em pé, eu não edito. Não dá conta. E aí eu até vivi um processo interessante, que foi uma espécie de crise de criação. Porque enquanto eu estava escrevendo para mim, eu sentia, parece que eu não tinha um bloqueio para escrever, né? A coisa ia. E aí a hora que virou uma certa obrigação, olha, então você tem que escrever mais textos para virar um livro. É assim, acabou a brincadeira. Aí eu tive uma crise criativa que eu demorei muito tempo para sair. E aí, como que eu elaborei isso? Eu acho que de alguma maneira eu fui me dando conta que esse livro, claro que você escreve para o outro, para se comunicar para o outro, mas eu acho que eu fui tentando me desapegar da ideia de que eu queria transmitir uma ideia. Eu queria passar para as pessoas aquilo que já estava dentro de mim, né? Sem muito, como dizer... ambição. Sem muita ambição de querer passar uma mensagem, né? Mas agora essa ambição apareceu. Quer dizer, não adianta você também fazer todo esse esforço que você fez, abrir seu coração, abrir sua mente, abrir como as suas entranhas e tudo mais, e aí de repente você vai lá e agora aparece um pouco dessa ambição. E aí dá medo, Edmo. E aí aliás, eu gostaria de falar para os dois que entraram nessa seara, que eu já falei várias vezes em artigos, que o escritor, aliás, o leitor, eu sempre falei, isso é um coadjuvante, um coautor, porque você nunca consegue separar, delimitar exatamente onde é ficção e onde é pessoal. Deixa eu só, eu vou chamar o primeiro intervalo, que eu já estou recebendo ali os cutucões, né, doutor Nelson? Certo, E aí a gente volta falando disso aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do nosso programa. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Eu queria falar sobre a Unimed. A Unimed, que é o maior plano e melhor plano de assistência médica do Brasil e da região de Ribeirão Preto. E por que é o melhor? Olha,
É verdade. A Unimed tem mais de 900 médicos à sua disposição e os melhores médicos de cada especialidade. Isso eu posso garantir para você, por isso é que a Unimed tem o melhor atendimento, não só do seu corpo médico, mas também laboratorial, porque tem o maior número de laboratórios, porque tem o maior número de hospitais na região e que tem planos assim, fantásticos que se adequam a você. Empresa, família, casal, filho, estudante. Procure a Unimed, que a Unimed tem, não é uma coisa assim linear, a Unimed é uma coisa vertical, é uma coisa que tem bastante plano de saúde para você e sempre tem um adequado a você, tá? Nós fomos para o intervalo, você estava falando sobre Sim. Aliás, um assunto muito interessante e um recado para você, porque o Nelson ele sabe muito disso. Ninguém sabe exatamente o limite entre a realidade do autor e a ficção. Eu tenho um livro chamado Cartas a Cassandra, que eu até brinco quando eu vendo, ou dou para o livro, quando alguém vai ler, eu falo, você já tem 18 anos? Porque ele é muito pesado. E tem tido umas coisas muito engraçadas, porque uma vez um ex-aluno meu, que é um juiz aposentado, porque eu selecionei só 52 anos. Oh, pelo amor de Deus. Então, ele pegou o livro, é um livro que é diferente porque ele é um romance epistolar, é o primeiro da literatura brasileira. Eu conheço vários da Europa, dos Estados Unidos, mas, quer dizer, ao invés de capítulos, são cartas, né? Epístolas de cada... E ele leu, gostou demais e deu para uma vizinha ler. No dia seguinte, o marido pegou o livro, foi lá, xingou ele de todos os nomes lindos que ele sabia e jogou o livro lá na sala dele. Minha mulher não pode ler pornografia. Então, é aquele problema. O leitor, para mim, é um mistério. Nos meus artigos toda semana, às vezes eu escrevo um artigo simples. Quando eu perdi minha mãe há 1 ano e meio, escrevi uma coisa assim, entre mim e ela. Foi o mais que eu tive, assim, a resposta do leitor. E o telespectador é igualzinho, viu? O leitor e o telespectador é igualzinho. Ô, Bia, põe aquele primeiro slide aí que eu quero mostrar para os nossos convidados, onde fala lá. A GfK é uma das maiores empresas de pesquisa do mundo. A 4ª maior do mundo, mostrou que a literatura estrangeira e ficção infantil e juvenil foram os gêneros de livros mais vendidos no Brasil no ano passado. As informações foram colhidas a partir de vendas em varejo, supermercado, loja, etc. Então vamos lá. Literatura estrangeira e ficção infantil e juvenil. Tem algum motivo dessa predominância? Tem alguma... Tem. A propaganda. E a clientela, né? A propaganda infanto-juvenil. Todo mundo sabe, é a alma do negócio. E realmente os estrangeiros, eles investem muito na propaganda. E a orientação também. O europeu, o americano... Cultura, né? Exatamente. Eles têm outra cultura. Eles são criados desde lá de criancinha, são incentivados a lerem. Então, isto vai criando o hábito de ler. Infelizmente, no nosso Brasil não existe essa cultura. Nós, agora, a nossa Feira do Livro, que a gente trabalha tanto pela Feira do Livro, está jogando alguns tentáculos na periferia para trazer as pessoas da periferia que muitas vezes vinham criar problema na Feira do Livro. Fazer os rolezinhos modernos, os rolezinhos modernos. Podia fazer um rolezinho literário, né? Rolezinho literário. A Feira do Livro, a Secretaria da Cultura, está indo ao encontro. E antigamente eles vinham de encontro. Você entendeu? Batendo de frente. Batendo de frente com a Feira do Livro. Então, isso é cultura. Quer dizer, o europeu, o americano, eles têm uma outra cultura que, infelizmente, nós, em geral, os latino-americanos, não temos. E que nós, por exemplo, nós falamos muito dos argentinos, mas os argentinos são muito mais cultos do que nós. Eu tenho muito essa vivência, porque eu participo de muitos congressos internacionais, e o argentino está sempre ativo, sempre... É um povo... Não tenho nada de argentino, eu sou de origem portuguesa, meus pais eram portugueses, mas eu admiro a ciência argentina, os escritores argentinos, a psicologia argentina, a psicanálise argentina. Então, eles estão muito na nossa E a literatura infanto-juvenil depende muito dos professores, que eles precisavam ler muito para atrair e conquistar os jovens leitores, porque há escritores infantos juvenis maravilhosos. Eu sou amiga, por exemplo, do Pedro Bandeira,
O Pedro Bandeira tem uma coleção de livros famosíssima no Brasil e são realmente deliciosos. Ele tem livros que já passaram por cinema, por teatro. Então, a literatura infanto-juvenil, se eles fossem bem orientados, se a escola trabalhasse bem em cima disso, seria maravilhoso, porque é formar jovens leitores. Né? Só para complementar esse slide, aí você complementa em cima disso aqui. Bia, coloca esse segundo slide para nós, por favor. É um complemento do primeiro slide. Olha lá, ficção. Os 20 livros mais vendidos em 2013 são estrangeiros. Os livros de ficção não tem nenhum autor nacional entre os 20. Não ficção. Somente, olha como é que o negócio é o contrário na não ficção. 3 entre 20 são estrangeiros. Ficção e não ficção. Que coisa interessante, né? Autoajuda e esoterismo. 12 de 20. Fica mais ou menos dividido aí na autoajuda e no esoterismo. Autoajuda, e fica mais ou menos meio a meio. Agora, e-book, internet, 5-5. São 5 livros estrangeiros entre 10 e 5 brasileiros. Lembrando que dos 5 brasileiros tem um que é do Menalton, aqui da nossa região de Ribeirão Preto. Grande escritor. E que está entre os 5 brasileiros mais lidos pela internet, Ana. Aqui em Ribeirão Preto, o e-book não pegou ainda muito, não, né? Mas é muito interessante, sim. Esses dados. Eu queria fazer um complemento daquilo que vocês estavam falando antes. Eu atendo muita criança no consultório. E a criança, ela tem um prazer de conhecer que é dela, né? A gente chama de desejo epistemofílico. Nossa, que é o desejo epistemofílico. Meu Deus, parece aquelas bulas de remédio. Ei, doutor, parece bula de remédio. O nome não é muito bonito, mas é o desejo de conhecer. Isso é intrínseco, é inerente à criança. E de alguma maneira, eu acho que como as escolas estão estruturadas hoje, eu acho que esse desejo ele vai sendo morto, vai se matando esse desejo. Porque, então, às vezes eu escuto muitas professoras questionando, mas a criança não aprende, mas ela tem esse desejo de aprender. A questão é como que isso está sendo levado até ela. Você está levantando um problema. Né? Ana Laura, você está levantando um problema que você devia ir nos colégios, discutir com os professores, porque o que eu mais ouvi nesses 52 anos foi o seguinte: os meninos adoram ler, criar e escrever até a 8ª série. Depois eles começam a detestar. E o que acontece? O que acontece nesse período? Por que eles amam e de repente começam a detestar? Tudo, né? Eu acho que tem um grande motivo. Primeiro, ele tem o professor mais perto. Ele tem o pai e a mãe mais perto. Mais presentes. Mais presentes. E todos nós sabemos que o primeiro professor é o que pai fica. E a mãe. Principalmente a mãe. E depois o professor na escola. E a puberdade é um problema sério. Você sabe disso muito melhor que todos nós. A puberdade é uma cisão. Quer dizer, você deixa de ser a criancinha amada pelo pai, pela mãe, pela professorinha e passa a ser amante do mundo. Que está aí esse mundo... Doidão, malucão. E as pessoas muitas vezes não sabem encarar de frente esse mundo. E o adolescente, ele tem esse problema, essa inconstância. Sou ou não sou, né? O que eu quero ser? O que eu vou ser? Então, eu acho que essa é a grande cisão entre a criança, essa parte do adolescente e o adulto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que cabe à sociedade, à escola e aos pais encontrar meios de comunicação com essas pessoas, canais de comunicação. Mas a Elaine falou um negócio interessante lá atrás. Nós na escola começávamos a ter uma obrigação de leitura de livros, uma frequência de leitura de livros, isso no ginásio, no colégio, o ensino médio e fundamental, né? E que muitas vezes, se você não gostasse, você tinha que ler. Obrigatório. Obrigatório. Eu acho que isso aí é o que acontece agora na época do vestibular. Discutível vestibular. Eu acho que isso aí é um erro. Se não gostava, você tinha que ler. Agora, por um outro lado, começaram a surgir as famosas, porque tinha chamado oral, porque tinha a prova. Se você não soubesse quem era o Dom Casmurro, se você não soubesse quem era aquela coisa e tal, você não leu o livro. Agora hoje tem todas as sinopses na internet,
Tá tudo muito fácil Mastigadinho. também, mastigadinho, quem foi, etc, enfim, Capitu, enfim, fica muito fácil na internet também para quem não quer ler. E eu ouvi de um escritor uma vez que ele disse o seguinte: não tenha obrigação com o que você vai ler. Comece a ler qualquer coisa que te agrade, mesmo que seja um gibi. Depois você vai fazendo o seu... É o grande remédio para a memória. Às vezes lá no consultório, eu sou ortopedista, eu cuido das articulações, dos ossos, dos músculos, dos nervos, etc. Mas às vezes as pessoas assim, doutor, me receita um remédio para a memória. Eu simplesmente pego meu receituário, fulano de tal, e escrevo assim, um livro. Que remédio é esse? Não vende em farmácia. Um livro. É. Mas não, o senhor não entendeu, eu quero um remédio para a memória. Eu falei, tá aí o remédio. Leia, releia, interprete, escreva, anote, exerça, faça a sua memória funcionar. A pessoa, mas funciona? Experimente. Mas a Ana Laura falou, olha a comparação com o que o senhor está falando. A Ana Laura está falando que a criança, o jovem, ele tem esse ímpeto de conhecer. Tanto é que ele começa a mexer com o computador, eu tenho até medo de... Não, é complexo na gente, O moleque de 8 anos de idade, eu tenho medo de falar que eu sei mexer no computador com ele, né? Aí, vai passando a idade, parece que as pessoas não têm mais esse interesse. Vão se desinteressando pelo conhecimento, pelo aprendizado, por essas coisas. As responsabilidades vão mudando, viu, Hélio? Você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai tendo outras responsabilidades. E aí nesse assunto, Edmo, que você estava falando, é muito interessante porque às vezes o menino lê, mas ele não entende bem. Me acontece várias vezes, o menino uma vez telefonou e me disse, a professora mandou eu ler o Guarani, mas aquilo ali não há aqui ninguém que aguenta essa cal, etc, etc. Aí eu falei, olha, mas o livro é belíssimo, você pode vir aqui até a minha casa para eu te contar bem como é que é esse livro? Aí até o pai do menino falou, eu também posso ir? Eu falei, pode. E eu conversei só 20 minutos, falando, é claro, realçando a beleza física, por exemplo, do herói, que ele descreve o período, o dedão até a cabeça, a beleza, a deusa, né? A beleza da heroína e tal. Quando acabou, ele falou, puxa, mas bacana demais esse livro, né? Então, depende também muito de orientação, como você falou. Viu? Então, tem hora que eles não veem, eles leem, mas não entendem. E hoje a medicina, não vou perguntar para o médico, eu vou perguntar para a psicanalista, e hoje a medicina está comprovado, sai estudo no Canadá, sai estudo nos Estados Unidos, sai estudo não sei o quê, quanto mais idade, mais você tem que se mexer, ou melhor, não só o corpo, mas a mente. A mente. Para você ter uma qualidade, uma longevidade, né? Se vai mexer com o computador na internet, se vai na rua conversar com os amigos, jogar dominó na praça pública, ali na praça da esquina, enfim, isso está comprovado, né, Ana? Então, aí você está entrando bem na minha seara, porque é a questão do campo do desejo. O humano é um ser do desejo, é um ser desejante, já dizia o Lacan, né? Só que o desejo, ele vai mudando de objeto a vida toda. A gente vai mudando, os objetos, eles são cambiantes. Como os valores, né? Eles mudam. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, bom, então agora eu vou aposentar e chega de desejar, né? É muito trabalhoso desejar, provoca angústia, falta, sentimento de frustração. Então, não quero mais essa história de desejar, conflito. Aí ele fala assim, bom, então eu vou ficar em frente à TV e vou parar de desejar. O que acontece? Ele morre psiquicamente, né? Porque o ser humano é um ser do desejo. Então, a gente vai desejar desde o momento que a gente nasce, o bebezinho deseja o seio da mãe, né? Até o momento que a gente morre. Nós estávamos aqui antes e o marido da Eli, como é que o senhor chama? Jugurta. Ele estava dizendo assim, tô na rua, tô na captura, tô atrás da informação, tô atrás do conhecimento, ver pessoas, etc. Tal. Vai longe, com saúde. Já estão sendo alguns trabalhos a respeito à doença de Alzheimer, que as pessoas que mais leem têm menos dificuldade, têm menos chance de ter Alzheimer.
Então é verdade aquilo que eles falam assim, que ler e escrever todos os dias é fazer uma academia do cérebro. Exatamente. Então Você vai treinando, porque o Alzheimer ele vai destruindo as células, os neurônios, né, as células cerebrais. E você vai treinando as outras. É como no jogo de futebol, 11 jogadores, um foi expulso. O Alzheimer vai expulsando. É o famoso, o que está na moda hoje, que é o culto ao corpo, esse é o Exato. culto à mente. Isso. Né? Esse Então é o culto você à mente. expulsou um neurônio, o outro tem que substituir. Expulsou outro neurônio, o outro tem que substituir. Está jogando com 11, está jogando com 10, está jogando com 9. Então você tem que substituir. Mas o grande inimigo, então, é a televisão, né? Que só cultua. Aí depois nós vamos aí entrar é outro nessa- departamento. Deixa eu falar sobre o Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Você está vendo umas imagens novas aí? Você está vendo essas carnes que são preparadas do barbacoa? Esses cortes, gente, só tem no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Não adianta. Pode procurar em qualquer lugar. Ou vá a São Paulo. Se você quiser um corte de carne desse, só em São Paulo eles preparam esse serviço, esses tipos de carnes, né, que são vários, desde peixe, galeto, costela de cordeiro, carnes de vaca, mas assim, só corte selecionado. Não tem estria, não tem nervo, não tem essa... Isso só no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, com essa mesa de saladas maravilhosa que é servida e de tabela o chopp do Pinguim. Quer dizer, se você quiser comer uma carne, a melhor carne que existe, que é o corte de carne do barbacoa, você vai lá no Pinguim Grill e é no Shopping Santa Úrsula. E lá estando, aproveita para cuidar um pouquinho do corpo, aproveita para cuidar um pouquinho da mente no Buda Spa. Porque o Buda Spa é um lugar que oferece tratamentos corporais para você, para sua família, fantásticos que você não faz ideia. Muita gente pensa que é um lugar de massagem. Não, Buda Spa não é um lugar de massagem. É um lugar de tratamentos corporais. É um lugar que você tem day spa para você passar um dia lá com tratamentos diversos. É um lugar que você tem o dia do casal, que você passa lá o casal fazendo muitos tratamentos, inclusive com alimentação. Você tem diversos tipos de terapias que possam ser feitas, e você sabe, o corpo merece relaxamento, o corpo merece também um pouquinho de cuidado. Então, quando você puder, dá um pulinho no Buda Spa, lá no Shopping Santa Úrsula, tá? Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim. E as carnes do barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos Zen Fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa, de um assunto assim muito gostoso. Eu queria que a Bia colocasse um outro slide para mim, por favor, porque você vê, não é falta de como investir e incentivar a distribuição de livro. Então tá lá, vender livros em um país como um dos mais baixos índices de leitura do mundo, usando um sistema de vendas pouco familiar ao consumidor brasileiro. Negócio de risco? Não para o empresário paranaense Fábio Bueno Neto, criador da 24x7 Cultural, que vende livros a preços populares em máquinas iguais às de refrigerantes. Interessante. E ele diz: enxerguei na falta do hábito de leitura uma oportunidade de negócio. Diz o empresário que tirou R$600 mil do próprio bolso
para desenvolver a primeira máquina de venda express de livros do Brasil, Dr. Nelson. Olha aí. Interessantíssimo. Muito interessante. Está vendo como é que é o negócio? É uma coisa nova e que, se pegar no Brasil, vai ajudar muito a leitura. O senhor sabe que semana que vem nós vamos ter um programa aqui com a Ana Carla Fonseca. A Ana Carla é professora da FGV, da Universidade Rei Juan Carlos na Espanha e da Universidade de Córdoba na Argentina. Que beleza. Ela dá aula em 3 universidades. A vida dela, você não sabe que loucura que é a vida dessa mulher. Mas ela cuida de cidades criativas. Problemas em cidades criativas. Não é só fazer viaduto, fazer ponte, não. São coisas básicas, coisas... E semana que vem ela vai gravar um programa pra gente. E eu lembrei da Ana Carla vendo uma situação dessa, voltada à leitura, voltada ao livro, porque o cidadão, de uma maneira muito criativa, colocou à disposição da população. Claro que ele tem um interesse comercial, óbvio que ele tem um interesse comercial, mas uma maneira muito legal de você colocar que você tem hoje biblioteca e metrô no Rio de Janeiro. Muito mais acesso. Muito mais acesso. É uma maneira também com livros bem baratos, né, doutor? Sim, eu acho que isso aí... É Aliás, importantíssimo. um dos problemas da falta de leitura no Brasil é exatamente o preço do livro. Você não imagina, aliás, você sabe que hoje um livro desse, para você editar, fica no mínimo em 10, 12 mil reais. Este livro ficou em 12 mil reais. Qual a quantidade que o senhor imprimiu? 1000 livros. 1000 livros. 1000 livros. Que não é nada, Então, é pouco, né, doutor Nelson? É pouco, mas é caro. Você entendeu? Porque você paga 12 mil reais para confeccionar o livro. Você paga 40% do preço do livro, no mínimo, para a livraria vender. Você entendeu? E a editora, se ela não cobra, ela cobra 40% do preço do livro. Então você fica, no máximo, com 10% a 20% do preço do livro. Claro, eu não escrevo para ganhar dinheiro, nunca tive essa intenção. Eu escrevo para minha satisfação, pessoal. meu deleite pessoal e tal. Mas é caro editar livro no Brasil. E é uma das razões pela qual o brasileiro lê Eu diria menos também. o preço e também a má influência da televisão. É a hora que nós tínhamos mencionado qualquer coisa assim. Exatamente. Saiu um dia desse no Facebook uma coisa muito interessante, muito simples. Eles estavam parafraseando uma frase famosa do Descartes, aquele penso, logo existo. Então alguém postou uma coisa notável, simples, mas assim: não penso, não existo, só assisto. Eu gostei tanto disso que fiz um artigo de 3.000 toques só sobre esse. É porque, na realidade, a televisão você senta ali e não pensa, quer dizer, fica como se fosse sem cérebro, né? É por osmose. E é um preço muito barato, né? Então. Só que o preço que as pessoas estão pagando em termos de adoecimento psíquico, ele é altíssimo. Eu sei. Porque eu recebo no consultório muita gente que está deprimida, que está sem sentido para a vida, porque deixou de desejar. Aí volta lá naquela questão do desejo, que a gente é ser de desejo. O telespectador fica anestesiado. Né? Deixa eu dar um outro meio para vocês. Bia, coloca o próximo slide aí para mim. Vou dar uma coisa importante. Internet. Usando o outro meio, a internet, o administrador carioca André Garcia, de 28 anos, também conseguiu reinventar o modo de se vender livro. No final de 2005, ele criou o portal Estante Virtual, que reúne mais de 600 sebos de todo o país, num acervo online de mais de 1 milhão de livros usados. Em um ano de atividade, o sebo eletrônico de Garcia estou vendo de $1 milhão e deve triplicar, a previsão dela era triplicar esse valor em 2007. Olha a criatividade. Aliás, essa estante virtual é tão notável que um dia desse levei um susto. Aliás, são foi a primeira vez que os alunos me disseram, eu não mexia com a internet, mexo muito pouco. Que eles falaram, nossa, só está com 30 páginas na internet. Eu falei, você está equivocado, eu nunca pus nenhuma, eu não sabia que ela migra e tira o que ela quer e põe lá. Foi o caso da estante virtual. Eu levei um susto quando eu vi 3 ou 4 livros meus lá na estante virtual, a preços módicos, porque eles compram dos sebos, né? Quer dizer, não é boa a ideia, porque a gente sabe que alguém leu o seu livro e vendeu no sebo, mas eu fiquei muito feliz de participar dessa estante virtual, entende? Eu imagino assim, que você vê, nós falamos sobre a máquina do livro,
nós estamos falando sobre a internet, mas a partir de iniciativas particulares, privadas, com intuito comercial. Quer dizer, o incentivo à leitura, porque daqui a pouco eu quero falar da Feira do Livro, eu vou pôr o último slide para vocês, que agora é óbvio que é o ponto negativo. Vamos lá, Bia, coloca aí o último slide. Pesquisa do Datafolha aponta que o governo comprou 10% a menos de livros em 2013, o que fez despencar o total vendido de livros do ano passado. Quer dizer, na hora que vai precisar do poder público, não vai? Isso aí diz outra coisa. Está claro aí que o grande comprador de livros no Brasil não é o público, é o governo. É o grande comprador. É o grande comprador. Então, mostra que também é importante, porque você tem campanha de prevenção de dengue, de AIDS, de não sei o quê, mas tem que ter as coisas positivas também. Incentivo à leitura, ações, e é onde eu quero chegar na nossa Feira do Livro. Né? Nós vamos para a nossa 14ª, né, Nelson? Você que está lá 14ª. Ajudando lá, fala um pouquinho para a gente. Então, esse ano a 14ª... É maio, e eu vou trazer aqui a diretoria mais perto, fim de abril, eu vou trazer a diretoria, que aí já vai estar com a programação fechada, tudo direitinho para a gente falar da feira de 2014. Então, a Feira do Livro, que sempre foi em junho, por causa do aniversário da cidade, que é 19 de junho, este ano, por causa da Copa do Mundo, e a Copa do Mundo manda no mundo, por isso que ela chama Copa do Mundo, está lá em cima e cobre o mundo. Então, a Feira do Livro vai ser em maio. Então, vai ser de 15 a 25 de maio. Este ano vai ser uma feira temática. O que quer dizer isso? O nosso amigo César Nunes, esse que fez o meu prefácio aqui, ele bolou, vamos dizer assim, a Feira do Livro 2014. Então, ela vai tratar do ser humano, do negro, Os problemas, né? do índio, do homossexual, da criança, me ajuda aí. São mesas que todos os dias, nos 9 dias, das 4 às 5h30, são mesas imperdíveis. Não, e também vai e tratar... tudo com gente, não é com gente especializada, famosa no assunto. E esse próprio aí, esses negócios de black bloc, rolezinho... Tudo vai ter. Tudo vai entrar e muita atividade para essa moçada. Vai ter bastante atividade lá no Estúdio Kaiser. Vai. Então, exatamente, vai ser na Praça 15, ali no Pedro II, no Centro Cultural Palace, na Biblioteca Altino Arantes, no Kaiser, e lá a parte infantil vai ser lá no Maurílio Biagi. E eu estou muito feliz que eu falo assim, aspas, hein? Minha aspas, feira. Porque esse ano eu sou indicada como autora local homenageada. Então agora fica assim, porque a feira vai ficar assim. Antes de 2014 e depois é um divisor de águas mesmo, porque a feira mudou completamente de cara, de objetivos, que a gente até no começo estranhou um pouco, mas agora a gente está tão entusiasmado, porque a gente viu os assuntos, do jeito que o país anda, aliás, que o mundo anda, né? E, então, esses assuntos eu tenho a impressão que vão surgir ideias notáveis nessas mesas. Eu, desde o começo, quando a gente entrou lá ajudar a feira em 2007, eu sempre disse que o nome não devia ser apenas Feira do Livro de Ribeirão Preto, devia ser Feira do Livro e da Cultura de Ribeirão Preto. Ah, isso é ótimo, já vi muitas pessoas pessoas falarem isso para a Isabel, e agora eu estou enchendo o Edgar de novo, porque ela é muito maior do que os livros, né? Ela é muito importante na parte dos livros, mas ela aborda a cultura. Porque, sabe por quê? Agora, esse ano, tá então, implícito, vai né? ser o realmente... livro e a cultura estão muito... Não, mas essa abordagem de inclusão que você faz com essas pessoas, especialmente essas questões homoafetivas, porque aí tem livro, teve aquele livro da Bruna Surfistinha, fez o maior sucesso aí quando ela veio aqui em Ribeirão Preto. Foi o que mais fez sucesso. E o povo caiu de pau na gente porque trouxemos a Bruna Surfistinha. Mas, gente do céu, pelo amor de Deus, tem gibi, tem livro de não sei o quê, tem livro de não sei o quê e tem livro de não sei o quê, quer dizer... Não, tem de tudo. Tem livro de tudo. E tem Leiam. Tem que ser aberto. Porque lendo, exatamente isso, leiam, porque é lendo que você vai saber separar o joio do trigo. E eu não quero nem levar a parte política, né, a formação política do cidadão, né, de enfrentar esse país de diferenças e distâncias enormes, mas a feira, ela promove muito a cultura.
o que acontece no entorno de tudo. Exatamente. E o livro, para nós, é o cerne disso, é o centro disso. E essa virada este ano, então, você vai gostar muito, porque até já se foi comentado, né? Não vai ser mais a feira da literatura, é a feira do livro mesmo que não seja literário, mesmo que seja um livro sobre os problemas brasileiros, vai ser uma feira totalmente diferente esse ano. O Nelson, é importante lembrar que a Feira do Livro vai ser em maio por conta da Copa do Mundo, né? Isso. Que normalmente é no mês do aniversário de Ribeirão Preto. Exatamente. Mas até Dia dos Namorados eu já vi campanha publicitária aí de empresas querendo antecipar para o dia 11, o Dia dos Namorados desse ano. Muito legal, não vai antecipar nada, né? Não, mas a criatividade foi boa, porque 12 é a abertura da Copa do Mundo. Então, quem sabe, eles vão até esquecer de namorar no dia 12. O pessoal acha que não vai namorar para ver a abertura, e o Brasil joga. Uma porção de namoros vão ser dissolvidos, porque o homem vai ficar assim na frente e a mulher geralmente 5%. Aliás, quase 90% não suporta futebol. Então, é uma coisa que você devia explicar por quê. Então, é muito interessante esse negócio do Dia dos Namorados que você falou aí. O futebol lida muito com a questão da agressividade. E esse é um campo... Não é que a mulher não tem agressividade, mas a agressividade da mulher se manifesta de maneira diferente. E desagrada muito a ela, né? Pergunta a Maria da Penha. Então, é o clube do bolinha ali, a questão do futebol, né? É um lugar onde os homens se entendem, tem um dialeto comum ali, e as mulheres às vezes ficam meio excluídas. Falando nesse assunto, agora dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Foi, hoje. Nós estamos no dia 8 de março. E vai sair um artigo meu no dia 2, que antes um pouco, que eu falo justamente sobre isso. Quer dizer, o Brasil é um lugar muito estranho, porque fala tanto, na feira, por exemplo, na Lei Maria da Penha, não sei o quê, e ali no meu artigo tem alguns dados colhidos que quantos estupros houve nesses 10 anos e quantos assassinatos. E é uma coisa terrível. E outra coisa, o Brasil fala que não tem preconceito, todo mundo sabe que tem um enorme preconceito velado. Então, é uma coisa assim realmente muito, muito esquisito. Né? Doutor muito Nelson, estranho. nós estamos caminhando para o final. Eu queria saber se a Ana Laura não vai poder, como escritora local, participar da feira. Que o senhor vai convidar ele e ser o padrinho dela na feira. Será um prazer. Com muito prazer. O prazer vai ser meu. E o senhor vai ser o padrinho, a Eli vai ser a madrinha dela. Vocês já estão... muito bem acompanhados. Vocês já estão eleitos os padrinhos aqui da Ana Laura. Nós temos na Feira do Livro, nós temos um stand enorme, talvez o maior da Feira do Livro, dedicado, doado, nós não pagamos nada, os escritores de Ribeirão Preto não pagam nada, você sabe que é caríssimo o stand. Eu sei. É muito caro. Pode deixar que eu sei. Você sabe, é muito caro, nem vou falar aqui porque o pessoal vai assustar, mas é caríssimo. E nós temos, os escritores de Ribeirão Preto e região, nós temos um stand enorme, num local privilegiadíssimo, ali bem em frente o Pedro II e o Centro Cultural Palace, e está aberto a todos os escritores de Ribeirão Preto e região. Se você quiser lançar o seu livro... Ela podia lançar naquele espaço ao lado, e vocês fariam o relançamento, não sei se você já fez o lançamento em alto estilo, então faz o relançamento, eu depois passo para você quem está organizando a agenda desse grande stand ao lado do nosso. Doutor Nelson é o padrinho, já está eleito, ele vai providenciar. Mas nós vamos trocar os telefones aqui. Isso. Porque a Ratier que está cuidando da agenda deste lugar onde você vai lançar o seu livro. Não, só um minutinho ali. Quem está cuidando é a FUNPEC. Não, a FUNPEC é para vender os livros. Lançamento. Lançamento. Não, lançamento também. Está com a Terezinha, né? Terezinha. Ela tem que se inscrever. A FUNPEC, eu vou te dar depois Muito o telefone fácil. da Terezinha. É a FUNPEC que está cuidando Para você fazer o lançamento. De livro, é a FUNPEC, a Terezinha. E Os da eventos. parte recreativa Dos da eventos, ao coisa, lado. saraus, declamações, aí é a Ilha Ratier. Porque nós dividimos o trabalho, né? Você pode fazer o relançamento em 1h30. Não, mas eu já elegi vocês dois padrinhos e pronto, acabou. Tá bom. Vocês Então já depois estão a gente padrinhos dela. conversa. Adotem, por favor, a Ana Laura. Ela está no berço da literatura e nós precisamos dela. Tá bem. Gente, chegamos no final do programa. Eli, muito obrigado. Viu, pela sua contribuição, e foi um orgulho, uma honra muito grande ter você aqui. E foi um prazer enorme, porque o assunto foi muito bom, e principalmente os ensinamentos que recebemos aqui da Ana Laura e também do inteligente Dr. Nelson. Doutor, muito obrigado, e abriu a agenda para nós, e é sempre um orgulho muito grande. Olha, eu é que agradeço, viu?
Eu já estive algumas vezes aqui no Canal 20 e é uma alegria muito grande eu estar aqui junto com vocês, porque é uma maneira da gente transmitir alguma coisa de bom, pelo menos eu entendo assim, que é apresentar livros, falar sobre livros, falar sobre leituras, isso é importantíssimo. Eu quero agradecer aqui também a minha parceira aí de muitos anos, ali, e agora a iniciante, né? Nossa filhada. Nossa filhada. Eu já elegi vocês padrinhos. Que nós vamos conduzi-la, se Deus quiser, para o bom caminho da Feira do Livro, da literatura e dos livros também. Eu agradeço a oportunidade. Eu também queria Muito agradecer. obrigado. Eu que vou agradecer. Obrigado, abrir a agenda, obrigado por estar aqui. E esse livro que eu tenho certeza que vai fazer um tremendo sucesso, não só agora, mas também com um empurrão na Feira do Livro. Que bom, eu queria agradecer também, me senti muito acolhida aqui por vocês e estou muito feliz de estar aqui. Gente, semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no Canal 20 da NET Ribeirão e Sertãozinho, tá bom? Tenham todos uma boa noite.